viagem astral, projeção astral, desdobramento espiritual, ou então projeção da consciência. São vários nomes diferentes para o mesmo fenômeno, quando a pessoa tem a sensação de que ela está fora do corpo, ela está em outro estado de consciência. A gente vai compreender no programa de hoje que fenômeno é esse, por que ele acontece e como trazer aprendizados e a gente pegar e extrair, né, conhecimento disso tudo que nos acontece. O programa Espiritualidade e Outras Coisas está iniciando agora. Fique com a gente. Começando mais um programa, Cleusa Zanella aqui, minha parceira de programa, né, Cleusa? A gente fazendo essa dupla aqui no podcast, né? É boa, a dupla é boa, né, Júlia? A dupla é boa, espero que as pessoas estejam gostando aqui, né? É um prazer estar contigo novamente. O prazer é todo meu. A Cleusa Zanella, que é a nossa especialista em espiritualidade, terapias integrativas e divide todo o conhecimento dela aqui de 30 anos, né, de caminhada nesse universo espiritual, muitas coisas, né, Cleusa? Muitos eventos, muitas palestras e muitos atendimentos também, né? Muitos atendimentos. Eu digo que eu amo consultório, né, Júlia? Porque no consultório a gente ouve a história da pessoa, né? Ela traz pra gente isso, né? Então é um atendimento diferente. Às vezes as pessoas me pedem se eu não vou parar com o consultório. Eu acho que não, porque eu gosto. Então eu posso diminuir, né? Porque a minha rotina, ela é... Mas parar totalmente, eu acho que não, porque eu gosto. Eu gosto de ouvir as pessoas e passar para elas o que elas precisam, né? Certo, então, e ali é onde você consegue ter acesso ao mundo real mesmo, né? O mundo real, a dor de cada um, né? Uhum. E nesses encontros, a gente vê, às vezes, que o nosso problema é tão pequeno, diante de tanta coisa, e aí a gente resolve os nossos com muito mais facilidade. Olha, eu acredito. Claro. Eu acredito que esse seja um exercício diário para você também, né? Para mim também. Para os teus conflitos. Olha que interessante. A história do outro, ela sempre serve para a gente se melhorar, né? Ótimo, ótimo, é isso aí. Bom, o nosso tema hoje é projeção astral. Em outros programas a gente já deu uma pinçada nesse assunto, né? Sim. Vira e mexe esse assunto vinha, então quando ele começa a crescer, a gente, não, vamos dar um programa só para ele, né? E é isso que a gente tá fazendo agora. Cleusa, explica pra gente um pouquinho o que é essa projeção astral, né? E como é que ela acontece? Projeção astral é quando você sai do corpo e você vai a determinados lugares, você sai do corpo com consciência. Tu tem a consciência de que tu tá saindo e que tu vai a lugares. Então, tu enxerga o teu corpo. Tu vê o teu corpo, mas o teu espírito tem que ir, né? É uma sensação de liberdade. É como se você estivesse voando. Olha! Né? Então, você voa. Você pode ter fazer a projeção. Eu faço às vezes as projeções, as pessoas me pedem muito auxílio, tem alguém no hospital que não tá bem, né? Então eu me concentro e eu faço a projeção para ir até essa pessoa para tratar ela. Certo. Né? Claro, eu nunca vou sozinha, vou sempre com o meu mentor espiritual, meu anjo da guarda, né? Então essa é a projeção astral consciente. Qualquer projeção astral, ela é consciente porque tu sabe o que tu tá fazendo. Mesmo no sono? Mesmo no sono. Certo. Né? Então, tu vai até onde precisa ir para fazer o que precisa fazer. Tem pessoas que têm projeção astral, não sabem o que é projeção astral, e aí também, como o teu espírito tem a liberdade, às vezes vai em lugares não muito bons e aí sofre um pouquinho, né? Mas a projeção astral natural, ela não tem perigo nenhum. Certo. Porém, se você sabe que você tem esse lado que está dentro de você, sempre pede ajuda para o teu anjo da guarda, né? Então, isso é projeção astral. Eu posso fazer tanto em sonho, né? Quantos de vocês já, quando começa a adormecer, levanta e olha, enxerga o corpo ali na cama? Né? Quantos de vocês? Tem pessoas que se assustam. Sim. Né? Mas sim. Isso é uma projeção astral, que é o natural.
Talvez a pessoa, sei lá, pode pensar até que morreu. Meu porque tá Deus, será que eu morri? Será que eu quer morri? voltar pro corpo na hora, daí, né? Mas, gente, não, isso é uma projeção astral. Tu tem a consciência do que acontece. Certo. Isso é uma Né? necessidade. Tu pode não lembrar no sonho, tu pode não lembrar depois. Porque mistura a projeção com o sonho. Entendi, Né? Entendi. Então, o sonho, muitos pensamentos, muitos sentimentos, a nossa mente, ela continua trabalhando, né? Então, quando a gente está dormindo, quando tem muitos sonhos, muitas imagens no nosso mental, por causa dos sonhos, nossos olhos ficam assim, ó, eles não param. Eles dão uma diminuída quando acalma, mas eles estão sempre assim, né? Então, isso é a projeção astral dormindo, né? Certo. Por que nós não temos a consciência, às vezes, dessa projeção astral? Porque, às vezes, a gente faz a projeção astral e sonha também. Entendi. Pode misturar. E aí mistura, tu não sabe. Tu acha que tudo é sonho. Entendi. Né? Mas a projeção, Cleusa, ela é uma necessidade do espírito? Às vezes, sim. De ir para outros lugares? Sim. Você falou aqui, né, de forma consciente, mas ela é intencional também? Eu posso me programar e me trabalhar? Sim, eu à noite, quando eu faço normal, eu não tenho lembrança. Às vezes, sim. Eventualmente, sim. Mas quando eu faço ela consciente, né, me concentro naquela pessoa que precisa da ajuda, porque eu faço sempre para ajudar, eu não faço com outro objetivo. Sim. Né? Então, também tem que saber o que tu faz, é algo muito sério. Então, eu me concentro na pessoa que está doente, no número do quarto, no hospital, e eu saio do corpo, eu vou até lá, eu sei te dizer até a cor do pijama que ele estava vestindo. Nossa! Sim. E realmente você foi até lá, o teu espírito foi até lá. Tanto que depois as pessoas me ligam, dizem que a pessoa passou muito bem, que, sabe, me passam os feedbacks de como estava, né? Como estava e como está. Sim. Claro que a gente vai lá e faz a canalização da energia, harmoniza os chakras, equilíbrio mental, né? E é isso que eu faço na projeção astral, né? Para cuidar de alguém, né? Então, a projeção astral natural, às vezes a gente nem percebe ela, porque geralmente acontece durante um sono, pode ser à noite, pode ser de dia, né? E aí mistura com o sonho, então a gente não sabe o que fez. Mas todos nós fizemos, em algum momento, né, a gente faz isso. Tem pessoas que têm muita facilidade, que fazem, lembram, têm a consciência, tudo, né? Mas outras não, né? Então, talvez a projeção astral, ela é nossa, ela tá conosco. Porém, alguns lembram, né, que isso é muito forte, é como missão às vezes. Daí a gente fala do Wagner Borges, né? Quem quer ter um conhecimento mais aprofundado, busca os livros dele, ele é maravilhoso, né? E ele traz os ensinamentos, ele traz como fazer a projeção astral, como lembrar da projeção astral. Ele traz tudo isso. Sim, né? Ele é um ser humano fantástico também, Fantástico, nossa, eu gosto muito dele, eu leio muito as coisas dele, né? Então aí tem um aprofundamento, gente, porque eu não sou expert nisso. Sim, né? Mas a gente quer te ouvir, quer saber das tuas experiências, sim, né, Cleusa? Então eu faço isso com muita frequência, mas geralmente com as pessoas que me pedem. Né, ou tá no hospital, ou tá em casa acamado, ou, né, então, situações assim, Cleusa, não tô me sentindo muito bem, geralmente quando me pedem reiki, que eu me concentro para fazer o reiki, eu faço projeção. Olha só! Geralmente eu faço projeção. Você vai até lá. Mistura as duas coisas. Sim. Né? Mas o meu mentor espiritual, ele fala que é natural isso e que eu não preciso ter nenhum tipo de medo. Certo. Né? Então, para mim isso é algo natural. E depois vem o relato das pessoas, o que sentiram, porque eu aviso, tal hora então eu vou fazer um reiki, vou fazer uma projeção astral para passar um reiki lá para a pessoa, né? Mas eu tive relatos de pessoas que estavam entrando em coma, que saíram do coma. Por meio disso, por meio dessa ajuda. Dessa ajuda. Nossa! Sim, né, ficar assim, a gente fica feliz, né? Porque, eu digo que é tão pouquinho, né? Mas que ajuda tanto. É uma coisa tem um impacto muito grandioso. Muito grande. Você falava, Cleusa, da responsabilidade de quando você faz isso de forma consciente, A pessoa que tem a consciência da projeção astral, que faz projeção astral,
ela também pode interferir, às vezes, no livre-arbítrio da outra. Negativamente. E em quais situações? Acho que é importante deixar isso bem claro. Você citou a questão da oração, né? Do envio de um reiki. Em que situações que eu posso utilizar dessa técnica, vamos dizer assim? Eu já peguei no meu consultório, Sim, atendeu. Atendi uma menina que ela estava tão obcecada por um menino, e ela fazia projeção astral, que ela manipulava a mente dele. E quando ela me colocou algumas coisas, eu falei para ela o que ela estava fazendo, o perigo que era, o que ela podia sofrer relacionado a isso. E ela sabia que ela estava fazendo? Ela estava consciente disso? Ela estava consciente. Os jovens, quando se apaixonam, eles não têm limite, às vezes, para conseguir o que eles querem, né? E eles não só jovens, tem pessoas também adultas, têm que entender, para você ser amada, primeiro você tem que se amar. Você não pode exigir que o outro te ame se ele não consegue, se não é dele isso, né? E quem ama de verdade liberta, não aprisiona, né? Então, mas tem pessoas que às vezes usam disso, né, para manipular o mental, para a pessoa vir até ela. Né? Para conseguir o que ela quer. Para conseguir o que ela quer. Não vai conseguir porque o próprio espírito do outro sabe o que quer, mas vai manipular para ele chegar até ela, né? Então, quando eu coloquei isso para ela não tinha muita noção do que ela estava fazendo, né? E aí ela me dizia, e agora o que eu faço? Porque agora tu vai fazer a oração do perdão para ele. Né? E ela me dizia, adianta, eu digo, se tu fizer com o coração, adianta. Né? Porque tu estava fazendo algo que tu sabia o que tu estava fazendo, mas tu estava fazendo. Por que isso? Sabendo que é errado. A gente não pode obrigar uma pessoa a te amar. Sim. Né? Agora, em cima daquilo, vai gerar um aprendizado. Mas com certeza teve algum sofrimento, porque se ela foi te buscar, ela foi te pedir ajuda. Porque ela estava sofrendo, ela estava com obsessores, ela estava sendo atacada durante as projeções astrais. Olha! Claro, porque quando mexe com isso, mexe com a energia que não é muito boa, gente. O que tem que entender é que a gente nunca está sozinho. Quando eu vou fazer uma projeção astral, pede para o teu anjo da guarda te auxiliar. Claro, quando tu faz dormindo, não tem como. Mas antes de dormir, pede o auxílio, que o teu anjo da guarda te acompanhe na tua noite de sono. Faz uma oração, Faz uma oração, né? Para ser guiado. Isso. Né? Porque daí é uma projeção astral natural, né? Do sono que a gente faz sempre, todas as noites, né? Sim. Então, tem que ter essa consciência. Claro. Assim como você sempre comenta, né? Que depende tudo da tua energia, da tua vibração, o que tu tá... Isso. Qual sentimento tu tá mandando pro universo, tu vai se conectar. Exato. Né? As coisas boas como se sabe, o universo é mental. Olha, né? Olha aí. Desculpa. Sim, então é algo lindo, maravilhoso, desde que tenha responsabilidade. E o Wagner coloca muito isso pra gente, né? Essa parte da responsabilidade, do que tu tá fazendo, né? É preciso olhar para isso. Né? E, Cleusa, tem algum risco, por exemplo, chama de desdobramento quando tem essa separação do corpo e do espírito? Sim. Tem algum risco do espírito não voltar ou acontecer alguma coisa assim? Não tem, não. Porque a gente está ligado ao cordão de prata, o espírito vai voltar. Ele pode ter dificuldade no acoplar no corpo, né? Sabe? Porque às vezes tu volta tão rápido que tu cai, daí em vez de tu cair certinho no teu corpo, tu cai assim. E aí leva aquele susto na hora do sono? Aquele susto, daí tu tá meio perdida, não sabe onde tá. Sim, porque tu não tá, né? Daí respira um pouquinho. E se você respirar com calma e em silêncio, sem medo e pensar, onde eu estava? O que eu estava fazendo? Você vai lembrar. Vai lembrar. Respira só, não se mexe, fica quietinho. Tá. E pensa, onde eu fui? Vem a consciência. E se vem essa consciência... Só que a gente tem medo. A gente tem medo e a primeira coisa é pular da cama ou fazer algo, se movimentar, né? Acho que é meio que um instinto de sobrevivência, né? Mas é aquele pulo mesmo que a gente dá na cama, Cleusa, assim, quando tu se assusta. É bem isso. Ou quando sonha que tá, né, caindo, sonha que tá voando, alguma coisa. Exato, é exatamente isso. E isso acontece com todo mundo, independente de a pessoa, da religião da pessoa, da crença da pessoa?
independente. É um fenômeno natural mesmo. É um fenômeno natural. Só que tem pessoas que fazem ele naturalmente, né? Que estudam e que fazem a projeção natural. E a maioria fazem sonho, né? Durante Sim. a noite, enquanto dorme. Sim. E para onde que a gente vai? Para que lugares, né? Quando é intencional, ok. A gente pode ir para colônias espirituais, a gente pode ir para umbral, a gente pode ir para N lugares. A gente vai para todos os lugares, porque o nosso espírito, ele é livre. Não tem limites. Não tem limite. E na projeção astral consciente, é maravilhoso. A sensação de liberdade que tu sente, de paz, porque tu voa, gente. Quem nunca sonhou que tá voando? Vocês acham que é o quê? Sim, é isso. É isso. Entendeu? Acorda sonhando que tava voando. Tem gente que me liga, Cleusa, eu sonhei que eu tava voando, era tão bom. É normal isso? É normal. É normal. É projeção. Entende? Não tem perigo. O único perigo é que depende dos lugares que tu vai. Depende o que tu almeja, tu pode encontrar com coisas não muito boas. Tu vai voltar pro teu corpo normal, mas às vezes tu volta com aquele medo, com aquele pavor, com aquela ansiedade, né? Tu pode gerar isso, né? Isso sim, mas não tem perigo, não. E aí, para eu ir para bons lugares, para eu poder ter experiências positivas... Se conecta com o teu anjo da guarda, pede auxílio aos teus mentores, ao que você acredita. Pede que te conduza na tua noite de sono, que você possa ir para bons lugares, onde você possa ter aprendizado, onde você possa ter o conhecimento, onde você possa se tratar, né? No plano espiritual, nas colônias espirituais, que nós já falamos sobre isso num outro episódio, tem as colônias onde tem câmaras de ratificações do nosso corpo, do nosso espírito. Pede para ir para uma câmara de ratificação. A câmara de ratificação é bem interessante, gente. Como que é? Como que é? Tu já foi de assunto, eu já fui. Eu vou com frequência. Mas a primeira vez que eu fui, sabe aqueles negócios que tu põe a escova de dente? Que fica uma parte... O suportezinho? Tipo, aquele suporte. Sim. Só que uma parte é mais branca, a outra é mais transparente. É como se você entrasse dentro daquilo. Claro que não é, né? Não é uma cápsula, vamos dizer. É tipo uma cápsula. Que tu entra lá... Eles me colocam sempre uma roupa muito branca. Um branco quase... É um branco com um azul que eu não sei dizer, um branco cintilante, com cintilância de azul, mas eu não sei te dizer assim, é algo que não tem aqui. E aí a gente entra lá, é como se a gente entrasse num sono de descanso. E quando tu sai muito bem. Tu acorda no outro dia maravilhosa. Nossa! E ali é o tratamento pro corpo físico e pro espiritual. E pro espiritual. Os dois. Traz um equilíbrio muito grande, né? Então, tu pode pedir isso. Pode ser que você não lembre, mas você vai. Você vai. Cleusa, eu lembrei muito daqueles exames de tomografia, por exemplo, que a gente vai fazer, né? Tu deita numa maca e a maca vai entrando nessa cápsula. Isso aí. Então, é como se abrisse aquilo, tu deita ali, lentamente ele te põe e aquilo fecha. Mas é bom de estar lá dentro. Eu não sei explicar, é algo muito bom. Talvez você receba Tu recebe tudo o que harmoniza e tranquiliza o teu espírito, porque se o teu espírito está em paz, o teu corpo reage àquilo. Certo. Se o teu espírito está em equilíbrio, o teu corpo vai reagir àquilo. Então, harmoniza os chakras, harmoniza a aura, né? Toda a nossa fisiologia espiritual entra em equilíbrio, que aí o nosso corpo trabalha em ordem. E o corpo físico por consequência. Isso. Então, Cleusa, pra gente começar, pensando assim, tá? Como é que eu começo a me preparar para perceber tudo isso? A primeira coisa, antes de dormir, senta na tua cama e lembra tudo o que tu fez, do início do dia até a hora que tu foi dormir. Da hora que tu acordou, a hora que tu levantou da cama, colocou o chinelo, foi pro banheiro, escovou o dente. Tenta lembrar de tudo. O que tu comeu no café da manhã, o que tu fez após, como foi o teu dia de trabalho, os colegas, a cor da roupa dos colegas. Aí detalhes. Aí tu já faz tua faxina mental. Ah, é? Lembrando disso, você... Sim. O que é o nosso primeiro estágio do sono? O dia a dia? O dia a dia.
Aquilo que tu viveu no dia. Por isso que às vezes a gente tem aqueles pesadelos. Porque aconteceu tanta coisa durante o teu dia que vira uma bagunça aquele sonho. E tu te sente em aflição. Uhum. E isso geralmente é no início. É no início, é no primeiro estágio, né? Tá. O segundo estágio já vai para o sono REM, o sono mais profundo, né? Interessante essa técnica. Se eu faço isso consciente, vou lembrando, eu já elimino aquela... Tu já elimina aquela parte, entendeu? Avança um passo. O que nós fizemos? O nosso dia a dia é corrido, a gente chega em casa, faz o que tem que fazer, deita na cama, faz uma prece, às vezes nem faz e dorme. Sim. Então, daí tem toda a faxina mental para fazer. Uhum. Então, se você faz essa faxina mental antes, tu vai ter mais facilidade para fazer a projeção astral. Claro. Não, e faz todo sentido, porque, Cleusa, imagina, a gente vai pra cama, muitas vezes, né, leva um celular junto, fica ainda dando uma olhada em 1000 coisas no celular. Quando larga o celular, imagina, a cabeça da gente tá cheia, tá poluída. Então, a partir do momento que tu faz toda essa faxina mental, tu faz a tua prece, a tua oração, pede o auxílio para o teu anjo guardião, para os teus mentores espirituais, né, para a Virgem Maria, Nosso Senhor Jesus Cristo, quem você acredita, que te conduzam na tua noite de sono, para que você possa ir em lugares bons de aprendizado, mas que você tenha a consciência disso. Sim, que se lembre. Que na projeção astral você tenha consciência. Por que a gente faz isso todas as noites, mas a gente não lembra? Porque tem muita coisa que mistura. Então, tu faz projeção astral, tu volta às vezes naquele sono mais leve, né? A gente não fica no sono profundo a noite inteira. Uhum. São vários estágios do nosso sono, né? E aí tu volta para aqueles sonhos das coisas do dia a dia, porque há aquela faxina, então são muitas imagens. Sim. E aí tu não lembra. Então, a partir do momento que tu faz isso e tu pede, vocês vão ver que vocês vão acordar de manhã, quando acorda, não se mexe. Tenta lembrar que vem. Vou fazer esse exercício. Vou fazer. Claro que às vezes não é na primeira noite, né? Sim. Mas vocês vão ver que depois da segunda semana, terceira semana fazendo, fica muito claro para vocês. Que legal. Cleusa, uma dica que você me deu aqui nos bastidores. Quando a gente tá se enxergando na cena, vamos dizer assim... É projeção astral. É projeção. E quando tu tá vivendo aquela cena ali, é sonho. Eu acho que acho que isso é uma dica muito legal para se observar, né? Isso aí. Quando tu tá se vendo, fazendo como se fosse uma terceira pessoa observando, né? Uma segunda pessoa, no caso, observando. Tu vê o teu espírito ali fazendo as coisas e você sabe que ele tá ali, você tá enxergando ele. Isso é projeção. Teu corpo tá aqui, ele tá aqui. Você tá vendo ele. Isso é projeção. Interessante. E aí essa projeção, ela não tem essas barreiras de tempo, de espaço? Não tem. A projeção não tem. O tempo quem criou foi o homem, né? Mas não existe tempo. Não existe. Se pensar não existe. Na espiritualidade, não existe. Não tem espaço. Tem o todo, né? Então a gente vai. Que lindo. Quando nós dormimos, nós estamos livres. Volto a falar para você, acho que eu já falei essa frase aqui, o nosso corpo é a prisão do nosso espírito. Pois é. Mas é aquela prisão que a gente precisa para aprender as coisas que ainda nos falta aprender. Então, o corpo é denso, nos segura aqui no plano Terra. Né? Nessa grande escola. Nessa grande escola. Vai chegar um momento que, quem sabe, a gente não precise mais ter esse corpo, ou ter um corpo, né? Porém, até nisso nós temos o nosso livre-arbítrio. A partir do momento, quem sabe, que a gente não precise mais reencarnar, vai chegar o momento que tu pode estar vendo alguma coisa. A Joana de Ângeles vai reencarnar, né? Ah, é? Sim, e vai ser no Brasil. O Divaldo já falou isso, né? Uau. Então, mas ela vem porque ela quer e porque ela vem para uma missão muito grande, né? Então, o Mestre Jesus pediu se ela poderia, designou ela para cá. E ela aceitou a missão. Ela aceitou, sim, né? Isso não quer dizer que ela vai continuar sendo a Joana de Ângeles. Ela pode falhar. Ou não, porque estar aqui a gente pode falhar. Sim. Estamos suscetíveis a isso, né? Agora, você falou, você citou o nome de Jesus, né? Na Bíblia tem muitos relatos, né, Cleusa, assim, de experiências fora do corpo. Aqui... A gente pode considerar que essa projeção astral, ela sempre existiu. Sempre. Desde que começou a humanidade.
Existiu. Aqui na nossa região tem um relato, tem em Joaçaba o Frei Bruno. Sim. Que eles falavam que encontravam ele na estrada e ele não queria carona e quando a pessoa chegava na cidade ele já estava lá. Meu Deus. As pessoas contam muito isso. Sim, diz que era muito normal. Então ele, de certa forma, ele fazia uma projeção astral, mas ele fazia com o corpo também. Como eu não sei isso, né? Não sei, certamente ele já estava muito mais evoluído. Muito mais evoluído. Então as pessoas contavam e contam, são as histórias que tem lá, né? Os mais antigos que encontravam ele na estrada, andando, e paravam para dar carona e ele dizia que não precisava carona. Quando chegavam no lugar, eles de carro, ele a pé, ele já estava lá. Meu Deus, que loucura, né? Então isso era uma projeção astral, só que como a gente não sabe, mas ele carregava o corpo junto. A gente se espanta ainda, né? Uma viagem astral. Pode ser uma viagem astral, né? Como faz? Mas ele fazia, tanto que hoje ele é considerado santo, né? Sim. Sim. Porque ele fazia essas coisas. Então a evolução dele era tão grande que ele fazia isso. Cristo não dizia: transporta-te montanha daqui, a montanha se transportava. Sim. Então, por que nós não podemos fazer isso? Porque nós não acreditamos. Olha só. Como eu curo? Porque eu acredito na cura. Eu acredito no que eu estou fazendo. Era assim que Jesus curava. Ele não usava nada mirabolante, nada. Né? Ele tinha certeza que se ele tocasse a mão, a pessoa ia se curar. E a pessoa se curava. E a fé da pessoa era tão grande no mestre que curava. E isso está disponível para nós? Mas claro que tá. Só que a nossa mente é muito poluída com muitas crenças limitantes que a gente tem ainda dentro de nós e que nos limita a fazer essas coisas. Deus está em nós somos a centelha divina. Olha a grandiosidade do universo, eu sempre falo nisso, né, Julie? Olha a grandiosidade do universo. O universo está onde? Dentro de nós, gente. Então, quando eu tenho essa percepção do poder de cura que eu tenho, eu mudo tudo. E qualquer pessoa se eu tenho esse poder de cura, eu tenho o poder da projeção astral. Só eu tenho que me concentrar. Porque eu não aprendi a fazer isso naturalmente. Eu só faço isso naturalmente no sono. Mas eu posso fazer isso naturalmente, aprendendo. E não precisa ser médium. Mas claro que não. Porque tem isso, né? Ah, não, mas eu não sou médium. Mas assim, todos nós somos médiums. A partir do momento que tem um espírito que anima um corpo, tu já é um médium. Tu pode não ter mediunidade ostensiva. Mas todos nós temos mediunidade. Quem nunca teve uma intuição? Sim. Todos nós. Quem nunca sentiu um arrepio em algum lugar que vai? Ou perto de uma pessoa? Quem nunca teve abrição de boca, depende da energia da pessoa? Sim. Ou chega num lugar, eu não quero ficar aqui, quero ir embora. Não sabe por quê. Isso é mediunidade. Entende? Então, aqui as pessoas têm que entender que todas nós somos médiums. Todas. Independente de quem seja. Porque para esse corpo se movimentar, tem que ter um espírito que anime ele. Porque senão ele é um corpo inerte. Ele é como essa mesa. A única diferença do nosso corpo e dessa mesa é que a gente tem o espírito. E a mesa não. A mesa é um aglomerado de células que formam essa mesa. Bom, pela física quântica ela não existe. Existe um aglomerado de células em movimento, que ficam compactuadas. Mas, se olhar pela física quântica, não existe a mesa, não existe isso aqui, não existe. E com o nosso corpo é a mesma coisa. É a mesma coisa. É que a gente tá falando aqui da projeção astral, claro, em cada programa a gente aprofunda um pouquinho mais, né? Joga luz para um tema em específico, mas o pano de fundo, ele é todo mesmo, todo né, todo mesmo. É a gente iludido com o mundo, com as tentações do mundo, com as ilusões, coisas, as né? ilusões. Que estão aí. E se esquecendo. E aí a gente se esquece do que nós realmente somos, da nossa essência. E a nossa essência, ela é tão pura, porque ela vem do Pai, que tudo a gente faz, tudo a gente pode. Desde que tenha responsabilidade. Responsabilidade. Essa palavra apareceu em vários momentos aqui durante as nossas gravações. Tu tem que ser responsável pelo que tu faz.
Porque você vai arcar com as consequências se você não fizer o certo, Uhum. né? E isso vale para projeção astral, vale para Pra qualquer tudo. coisa, para relacionamentos, para trabalho, para Para tudo, né? tudo, para tudo. Uhum. Uhum. Agora, eu posso melhorar uma área da minha vida usando a projeção astral? Posso lapidar e evoluir? Claro que pode. O que nós falamos agora de uma câmara ratificatória do corpo, mente e espírito, mas também tu pode ir pedir para ir para uma biblioteca numa cidade espiritual estudar. Tu vai estar trazendo aprimoramento para você, físico e espiritual, porque tu traz a informação na tua mente, né? E ela vai transferir isso para o físico. De que forma? Como, Cleusa, né? Como acontece isso? Daqui a pouco tu foi lá para o plano espiritual, né? Fez lá um aprendizado, aí tu vai lá, um livro te chama atenção, tu pega aquele livro, tu começa a olhar e diz, nossa, eu já sabia disso, como? Porque tu já aprendeu. E aí vai ser muito fácil para entender aquele tema, para entender aquela situação. Que você vai estar pronto, vai ter sido preparado para aquilo. Preparado. Não tem pessoas que você se encontra e você diz, meu Deus, mas eu já conheço essa pessoa. Sim. Então, tu pode ter se encontrado com ela no plano espiritual, em algum lugar, ou pode ser de vidas passadas. Mas muitas pessoas tu te encontra no plano espiritual. E o espírito vai reconhecer. Vai reconhecer. Né? Então, eu tenho situações que as pessoas me pedem ajuda, então eu faço o desdobramento, vou até a casa da pessoa e naquele momento ela está no processo de desdobrar do sono dela, ela me vê. Cleo, você foi lá em casa, né? Aí vocês se encontram... Se encontra na projeção. Na projeção. Ah, meu Deus Já do me aconteceu céu. isso várias vezes. E aí, a pessoa lembra? A pessoa lembra e eu lembro também. Só que eu fico quieta, mas a pessoa me liga no dia seguinte. É, ela diz o quê? Cleusa, você estava no meu sonho essa noite. Sonhei com você. Daí eu digo para ela, sim, eu estava. Assim, né? Lembra que você me pediu para ir ter... Pois é, ela diz, eu me encontrei contigo. Eu digo, sim, você pediu e deu o acaso, né? E era o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo ambiente? O mesmo ambiente. Aí eu sempre digo, teu pijama era dessa cor, né? Você tava lá mesmo. Não, eu imagino o espanto das pessoas, né? E eu mexi com uma menina uma vez. Eu disse pra ela, ó, a próxima vez põe uma camisola pra dormir. Porque tu tava pelada, eu te vi. Ela deu risada. Ela me disse, Cleusa, nunca mais dormi sem roupa. Né? Então é isso, né? Pode acontecer. Comigo acontece com frequência, né? É que são tantas coisas que acontecem que, né, é muito tempo a gente vai... Já naturalizou, né, Cleusa? A gente nem lembra. Naturalizou, eu acredito. Mas é muito curioso e é muito interessante, porque assim, mesmo com toda essa tua experiência, essa tua bagagem e histórias já vividas... mesmo assim, me parece que é um percentual pequeno diante de uma dimensão, né, Cleusa? É muito pequeno. E quando e você se destaca pela tua sensibilidade, pelo teu trabalho, pela tua inteligência, e a gente olha para ti como uma referência, né? E você sabe que o todo ainda é muito maior, né? É muito maior. Então imagina o que a gente aqui que não... Eu digo que a gente é um pontinho, né? Um grãozinho de areia. A gente não sabe nada do que tem ainda, além, né? E o pouco que a gente sabe parece tanto, mas não é. Mas não é. Não é. Cleusa, de novo, aquela questão, assim, me ocorre muito, assim, a questão, de novo, da responsabilidade, principalmente para quem está à frente. Hoje a gente tem, né, a internet facilitando Tudo muito o acesso às informações. Muita gente, infelizmente, se aproveita desse conhecimento que tem para distorcer um pouco as informações. Então, a gente também tem que cuidar aquilo que a gente absorve, né? Aquilo que quem a gente segue, quem a gente... Tem que olhar muito, né? Porque as redes sociais têm muita coisa, né? Mas presta atenção, busca primeiro conhecer quem é aquela pessoa que está falando, né? Se ela tem um respaldo para falar isso, é importante, né? Não entra de cabeça em qualquer coisa, né? Porque às vezes na ânsia de querer aprender, né? Busca qualquer coisa. Não, gente, tenham calma,
né? Tudo tem a hora certa. Eu estava comentando com a Júlia, o meu mentor me disse para buscar ela para me ajudar, quando a Marília me falou que não podia mais, a minha filha. E eu chamei ela me disse que não podia. E eu disse para ele, e agora, o que eu faço? Ele me disse, calma, tudo tem a hora certa. Olha, e nós estamos aqui, né? E nós estamos aqui agora, né? Então, eu busquei ela início de um ano, final do ano que ela me chamou, né? Então, é assim, não tenham pressa. Busquem o que é seguro para vocês. Eu podia buscar qualquer pessoa, mas era você que tinha que ser. Tinha que ser, por alguma razão. Por alguma razão era você, né? Então, é isso, gente. Não tenham pressa. Prestem atenção nos sinais. Né? Deus não deixa nós sem sinais. Ele sempre nos mostra o caminho. E se não sabe o que fazer, fecha teus olhos, faz uma prece com o coração e pede para ter discernimento para fazer o que é certo. Pede para as informações certas chegar até você. Vocês vão ver que vai vir, de alguma forma vem. Porque quando a gente pede, Deus escuta, o nosso anjo escuta, e eles vão trazer o melhor. Qual é a missão do nosso anjo da guarda? É nos fazer evoluir, e evoluir com as coisas boas, né? Perfeito, perfeito. Às vezes a gente tá tão fixado naquilo que a gente quer, né? Colocou na cabeça, eu quero esse copo aqui. Então, se não vir esse copo, eu não vou ter olhos. Né? E vem outras coisas, às vezes vem coisas muito mais bonitas, né? Tem uma amiga minha que ela estava para ganhar bebê, ela se preparou para parto normal e a neném não virou, né? E ela é bem controladora, assim. E aí, ela marcou a cesárea, então o doutor deu datas para cesárea, ela marcou a cesárea na data e não deu. Não deu. Não, e ela me ligou muito triste, chateada. Eu disse para ela, vou te falar uma coisa. Daí o doutor deu outras datas. Eu disse para ela, vou te falar uma coisa, quem vai decidir é a tua filha. Eu posso te falar a data boa, o doutor pode te falar, né? Sim. Ela queria saber em termos de numerologia, mas não é você que vai escolher, não é o médico, não sou eu. E aí o que aconteceu? Nasceu em outra data. Ela foi para o médico, o dia que ela foi para o médico, então para conversar, para marcar a data, ela me liga de lá e diz, Cleusa, vou ficar por aqui, ela vai nascer hoje. Ou seja, não estava nos planos. Tem coisas que a gente não controla, né? Tem coisas que Deus é quem sabe. Claro que quando a pessoa é muito certinha, muito regrada, ela sofre com isso, que foi o caso dela, né? Sim. Sofreu, meu Deus, eu fiz tudo certinho, era para ser assim, mas tem coisas que fogem de nós, né? Então, a gente precisa aprender a aceitar alguns sinais, algumas coisas que vêm para nós, né? Que quando a gente aceita, tudo se torna mais fácil. Claro, aí é que tá. Eu acho que essa é a grande virada, né, Cleusa? Isso. Você se entregar ao fluxo da vida, fazer a tua parte, mas também... E aí vem aquela pergunta que eu sempre digo, se faça essa pergunta, o que eu tenho que aprender com isso? Ótimo. Né? Então, quando eu faço essa pergunta, eu entendo quem eu sou. Porque as coisas, a gente sempre fala, as coisas não acontecem por acaso. Tudo acontece porque precisa acontecer. Então, é essa pergunta que vocês têm que fazer. O que eu tenho que aprender com isso? Numa projeção astral que eu estou fazendo errada, errada no sentido de... Mal intencionada, talvez. Mal intencionada, é essa a palavra, mal intencionada. Te pergunta se você gostaria que alguém fizesse isso contigo. Eu gostaria que alguém fizesse isso comigo? Você vai ter a resposta. E a resposta é rápida e ela é punk, ela é... né? Aí você vai fazer o bem. Aí você não vai fazer o mal. Sim. Gente, nunca esqueçam que o nosso mundo é redondo. Ele começa aqui, mas ele vai terminar aqui. Vai voltar. Vai voltar. É lei de retorno, ela é implacável. É bem isso. É bem a isso. gente pode plantar o que quiser, né? Sim. Pode plantar o que quiser. Sim. Mas a gente vai colher o que a gente plantou. Sim. Sim. A colheita é certa, não tem? E quando a gente traz isso para a consciência, porque às vezes, né, a gente vai esquecendo disso, e quando tu traz isso,
é um grande sinalizador para muita coisa, lógico, né? Lógico. Olha, você vai, é um retorno, né? Um Ação e reação. Isso. Cleusa, mas a gente pode usar, inclusive, para ter essas respostas, esses direcionamentos, discernimento. A projeção astral, ela é uma ferramenta também. Ela é uma grande ferramenta, se você souber usar ela. Né? Então, ela te leva para aprender, ela te traz o conhecimento, desde que você conduza da melhor forma possível, né? E com intenções com elevadas. Intenções né? elevadas. Perfeito. Com amor. Ótimo. Faça amor. com amor. Essa é a grande palavra, né? O amor sempre tem que vir na frente e aí as coisas se resolvem mais fáceis. Vamos lá, gente! Vamos lá para a nossa caixinha aqui, para finalizar o nosso programa de hoje. Vamos ver qual é a mensagem que vem. Hoje falando sobre projeção astral, a Cleusa trouxe um pouquinho aqui das experiências e das vivências dela. Olha, o ato mais profundo de curar é falar. O ato mais profundo de ajudar é escutar. Olha que lindo isso, né? Então, estamos falando, estamos curando. E quem está escutando está ajudando. Está ajudando. Olha que lindo. Olha que lindo. A escuta. Linda, a escuta. Falar cura, escutar, escutar ajuda. Ajuda a curar. Que lindo. Lindo. Nossa, com essa mensagem no coração aqui, a gente encerra o programa de hoje, né? Espero que as pessoas tenham gostado também. Você que nos acompanha, aproveita e manda esse programa aqui para outras pessoas também, né? Compartilha essa informação, esse conhecimento, que com certeza muitas coisas boas vão se multiplicar. Cleusa, valeu a parceria mais uma vez? Valeu! Né? Foi muito bacana. E assim, gente, quem quer aprofundar, procura os livros do Wagner Borges. Tem Projeção Astral 1, 2, 3, tem outros livros que ele fala desde exercícios, como fazer, ali ele coloca, né, todo o lado positivo, o lado negativo disso. Então, ele é o expert no Brasil disso. Perfeito. Né? Então, busquem ele. Eu sei o básico do básico, né, que eu tô falando aqui. Mas se vocês quiserem aprofundar, é lá com ele. Perfeito. Tá? A gente vai deixar também o link do Wagner e a descrição aqui, na descrição do programa, que fica mais fácil para localizar, né? Certinho, então. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Júlia. Pessoal, valeu aí a parceria e até o próximo programa.